Nossa dica de número 24 versa sobre órgãos públicos. Esse ponto aqui muita gente deixa de lado, fica muito preocupado só em estudar a administração direta e indireta, mas a parte específica, por exemplo, das entidades da indireta, característica, é importante, eu sei, não estou dizendo que não é. Mas aí deixa de lado. Órgão público, o que é um órgão público? Órgão público tem ou não tem capacidade processual? No que consiste a teoria do órgão? Cara, tem tanto detalhe aqui que é interessante. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Dica então de número 24, órgãos públicos. Vem comigo aqui. Algumas coisas aqui eu tenho certeza que você já sabe. Inclusive, numa dica anterior, eu cheguei a citar quando eu falei do conceito de administração pública, sentido subjetivo e objetivo, eu defini órgão. Só que a gente não aprofundou o estudo, aqui é a hora da gente ir um pouquinho mais a fundo. Dica importante, vamos lá? Vem comigo. Órgãos públicos. O que são órgãos públicos? Trouxe aqui a lição do professor Eli Lopes Meireles, que define os órgãos públicos como sendo centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Só isso aqui já dá uma aula de 3 horas, né? Tem coisa pra caramba aqui pra gente falar. Primeira coisa, centros de competência. Olha que interessante. Os órgãos são unidades despersonalizadas que concentram competências. Centros de competência. Olha que interessante. Então, esses centros de competência, eles são instituídos, como diz o saudoso mestre Eli, para o desempenho de funções estatais, funções de natureza pública. Pode dar exemplo, Mota? Posso. Ministérios são órgãos públicos. Divisões são órgãos públicos. Ok? Departamentos são órgãos públicos, secretarias são órgãos públicos, seções são órgãos públicos, coordenadorias são órgãos públicos. Percebeu? Então, são órgãos, unidades internas que servem, que concentram nelas competências para o desempenho de atribuições de natureza estatal. Outro detalhe é que o mestre Eli Lopes afirma que esse desempenho de funções estatais se dá através de seus agentes, ou seja, o órgão público não é uma unidade personalizada, não tem personalidade jurídica. Mas no órgão público você tem cargos, nos órgãos você tem funções, nos órgãos você tem agentes, que são pessoas que materializam aquela vontade, são pessoas que estão ali exercendo aquela atribuição, que desempenham funções de natureza pública. Portanto, essa definição, só na parte inicial, já pegou vários pontos aqui interessantes. Então veja, centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes. Veja, o órgão, unidade despersonalizada, é como se fosse uma unidade abstrata. Você não está passeando de mão dada no shopping com seu marido, com a sua esposa, noivo, namorado, sei lá, com filhos, enfim. Você não está lá no shopping passeando e passa do lado, aí a criança, ou então o marido, a esposa, chama e fala assim, você viu ali quem passou? Não, quem passou? Gente, é um ministério. Cadê o ministério? Ali, gente, é o ministério. Tudo bem? Não é isso. Pelo amor de Deus, é uma unidade abstrata. Quem que materializa aquela vontade? Mão na massa? É o agente público. Então é para isso que tem concurso público, é para isso que tem até nomeação de comissionado, é para isso que fazem processos seletivos para contratação de temporário, para materializar essas vontades. Então, seja servidor, seja empregado, seja temporário, não importa quem está ali dentro, está materializando essa vontade. Então, é através do agente público que essa atividade vai ser exercida. O agente público é exatamente o condutor do desempenho daquela atribuição. Mão na massa, é aquele que materializa essa vontade. Cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence. Isso é importantíssimo. Eu até coloquei, eu peço a devida licença para passar para o próximo slide, já vou voltar. Olha aqui, ó, a teoria do órgão. Já guarda isso. Esse órgão público, ele tem agente dentro dele. Só que esse agente, ele não vai atuar em nome dele, o ato que ele está praticando é dele, ponto final, negativo. Os atos que são praticados não são imputados ao agente que o está praticando, ele é imputado ao órgão ou entidade em nome do qual ele atua. Porém, voltando aqui, como o órgão é uma unidade despersonalizada, então a atuação do órgão é imputada a quem? A pessoa jurídica que ele integra. É por isso que eu vou entrar com uma ação na justiça contra a polícia militar, vou entrar com uma ação na justiça contra o Ministério da Saúde, vou entrar com... Não, meu filho, não, você não vai. Órgão, é órgão. Você vai ingressar com a ação contra quem? Contra a entidade, a pessoa jurídica da qual aquele órgão faz parte. Então você não entra com a ação contra a polícia, você entra com a ação contra o Estado, né? Você não vai entrar com a ação contra o Ministério da Saúde, vai ser contra a União, ok? Vai demandar diretamente em relação a elas, e não vou entrar com a ação contra o Ministério. Não, o Ministério é órgão, ok? A atuação do órgão é imputada à pessoa jurídica que ele integra. Tá claro isso? Então, esse conceito do Eli Lopes já explicou metade do que está escrito aqui. Vem comigo?
Centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertence. Então, esse é o conceito dele, Lopes, que diz muito bem aquilo que a gente necessita saber de principal sobre os órgãos públicos. Como eu disse, órgãos não têm personalidade jurídica. Órgão não é pessoa jurídica. Órgão é unidade despersonalizada. Diga-se de passagem, é um conceito legal de órgão. Sério, Mota? Olha aqui, ó. Lei 9784 de 99, parágrafo 2º, inciso 1º, lá do artigo 1º, diz o seguinte: órgão é unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Olha que curioso. É possível falar em órgão público tanto na administração direta quanto na indireta. Mota, mas na indireta a gente não tem uma autarquia? A gente não tem uma fundação pública? A gente não tem... Sim, concordo. E autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista não são órgãos, são entidades, já que são estruturas dotadas de personalidade jurídica. Só que, por outro lado, imagina, dentro de uma autarquia não existem unidades internas? Sim, e aquelas unidades podem ser chamadas de quê? Órgãos. A autarquia não é órgão, mas as unidades dentro dela, dependendo da sua estrutura, podem ser chamadas. Aliás, mais à frente a gente vai dar uma dica aqui sobre organização administrativa, desconcentração, descentralização. Eu faço até um desenho, eu vou colocar, claro, né? Eu gosto de fazer isso na sala de aula por causa disso, que eu faço no quadro um desenho grandão, onde eu coloco direta, indireta, uma setinha simbolizando a descentralização e outra setinha assim na vertical simbolizando a desconcentração. Quando eu coloco a seta da desconcentração, eu coloco ela tanto dentro da direta quanto da indireta. E o que é desconcentração? É exatamente aquela distribuição interna de competência. Ela acontece entre os órgãos que integram aquela pessoa jurídica. Percebeu? Então, distribuição interna é desconcentração, com O de órgão, desconcentração, porque ela acontece entre órgãos. É diferente da descentralização, que acontece entre entidades, entendeu? Mais à frente a gente fala disso, vai vir uma dica sobre isso depois. Pois bem, então aqui, quando a gente fala do órgão, veja que é possível desconcentração tanto dentro da direta quanto dentro de uma entidade da indireta. Então é possível sim falar em órgão tanto na direta quanto na indireta. E Mota, mas eu duvido disso. Duvida? Então aqui, ó. Pega o conceito da lei de processo que a gente finaliza isso. Tá claro? Então, órgão tem tanto na direta quanto na indireta. Pode ser unidade de atuação integrante, tanto dentro de uma estrutura da direta quanto dentro de uma estrutura da indireta. Essa terceira eu já falei 200 vezes aqui. Você já notou aí, né? Órgão não tem personalidade jurídica. Órgão não é pessoa jurídica. Ok? Essa titularidade de direitos e obrigações é da entidade, não do órgão. Órgão é unidade interna. Então, esse órgão ele não possui personalidade jurídica. Mota, se o órgão não tem personalidade jurídica, então ele não tem nada, né? Como não tem nada? Olha a definição dele, Lopes, aqui, através de seus agentes. Então, sim, nos órgãos você tem, ó, cargos, agentes, funções. Você tem isso aqui no órgão. Por exemplo, eu, Mota, já falei isso aqui, eu era servidor do Ministério da Saúde. O Ministério é um órgão. Dentro do Ministério da Saúde você tinha vários cargos lá. Sejam eles efetivos, comissionados, tinha vários cargos lá. Ocupando aqueles cargos você tinha agentes, pessoas que estavam exercendo aquela atribuição. Alguns não eram cargos, eram funções, como por exemplo funções de confiança, que eram, claro, exercidas por quem tinha carga efetiva, mas ali a pessoa estava exercendo naquele momento a função de confiança específica ali. Trabalhei, inclusive, com alguns que estavam ali temporariamente desempenhando atribuição na área da saúde. Enfermeiro, médico, por exemplo, contratado numa situação de excepcionalidade. Precisava reforçar o quadro ali momentaneamente em razão de alguma situação excepcional e aí contrataram temporários. Veja, não é nem cargo nem emprego, é função, mas estava lá desempenhando atribuição. Então, isso mostra pra gente que, em que pese o fato do órgão não ter personalidade jurídica, nos órgãos você tem cargos, você tem agentes, você tem funções que devem ser exercidas em prol do interesse público. Cargos esses, claro, ou melhor, órgãos esses que devem ser criados por lei. Está aqui, a criação de órgãos, bem como a sua extinção, depende de lei. Aqui o próprio artigo 48, inciso 11 da Constituição, fala dessa criação por lei. Então aqui a gente já tem várias características interessantes dos órgãos. E para a gente finalizar esse ponto relacionado aos órgãos, veja, órgão não tem personalidade jurídica, certo? Beleza. Pois bem, quando a gente fala de órgão, pelo fato de não ter personalidade jurídica, num primeiro momento você poderia pensar assim, se não tem personalidade jurídica, então como é que funciona a questão da capacidade processual do órgão? Bom, lá no Código de Processo Civil, ó, especialidade disso é da Vanessa, não é minha não, tá? Então, precisa de processo civil? Procura a professora Vanessa que ela arrebenta. Pois bem,
Quando se fala de processo civil, lá no Código de Processo Civil, existe previsão relacionando a noção de capacidade à personalidade. Então veja, no Código Antigo, inclusive, se minha memória não falha, no Código Antigo, acho que era o artigo 7º que falava disso, e no atual artigo 70, se eu não estiver enganado, Vanessa já sinalizou, então acertei. A noção de capacidade está relacionada à noção de personalidade, sem entrar nos meandros aqui do CPC, porque não é a minha especialidade. Mas o que eu quero sinalizar para você é o seguinte, preste atenção. Em regra, os órgãos não possuem capacidade processual. Parou. Por que em regra não possuem? Exatamente inicialmente em razão dessa associação à noção de personalidade. Pensa comigo pela lógica aqui, de maneira bem rasa. Se a capacidade está ligada à noção de personalidade, o órgão não tem personalidade jurídica, então no primeiro momento o órgão não tem capacidade processual, certo? Beleza. Agora, essa situação é absoluta? Não. Porque olha só o que a gente tem aqui. Em regra, os órgãos não possuem capacidade processual, salvo na defesa de prerrogativas e competências funcionais. Ou seja, aqui, quando se tratar de um órgão de alto escalão, por que você está falando de alto escalão? Nota do alto escalão, porque eu estou falando de defesa de prerrogativas e competências funcionais. Você tem prerrogativa e órgão de alto escalão. Claro. Se for um órgão de alto escalão que estiver atuando na defesa de prerrogativas e competências funcionais, é possível que ele exerça capacidade processual. Veja que é uma situação excepcional e não regra. Não à toa, a súmula 525 do STJ, tratando da Câmara de Vereadores, nos trouxe o seguinte, olha só. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, é órgão, por isso não possui. Apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. O que isso aqui significa? Que, em princípio, a Câmara dos Vereadores, por não ser entidade, sim ser órgão, em princípio, por não ter personalidade jurídica, ela não teria capacidade processual. Porém, para defender seus direitos institucionais em juízo, ela assume personalidade judiciária, essa possibilidade de demandar em juízo. Mas é só para isso, tá? Para defesa de direitos institucionais, ou seja, para defesa de prerrogativas e competências funcionais. Se for matéria diferente disso aqui, não vai poder. Imagina, por exemplo, que um prefeito edite um ato tolhindo uma competência da Câmara Municipal, por exemplo. Um prefeito editou e tolhindo uma competência da Câmara. Pergunto, para a Câmara, ela precisa ou não precisa defender os seus direitos e prerrogativas institucionais? Sim. Nesse caso, ela pode ou não pode demandar em juízo? Pode. Por quê? Porque é órgão do alto escalão atuando na defesa de prerrogativas e competências funcionais. Está defendendo o seu direito institucional. Agora, para outra matéria, a Câmara entende, vai entrar com mandado, impetrar o mandado de segurança para uma matéria que é diferente dessa. Não vai, porque é órgão. Então é nessa situação. É uma exclusividade da Câmara de Vereadores? Não. A súmula foi editada em razão, aqui falando da Câmara de Vereadores. Mas já tivemos situações práticas que envolveram a Assembleia Legislativa. O governador praticou um ato tolhindo uma competência da Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa foi lá, mandado de segurança, foi lá, demandou em juízo. Ué, Mota, mas é órgão, mas estava defendendo o direito institucional e órgão do alto escalão. Quando eu falo do órgão do alto escalão, basicamente órgãos independentes e autônomos. Até porque você não vai ver, com base nisso aqui, uma sessão de almoxarifado entrando com mandado de segurança porque sumiu o toner da impressora. Pelo amor de Deus, não é isso, ok? Finalizo dizendo aquilo que eu já tinha iniciado. Teoria do órgão. Veja, essa é a teoria que justifica a relação entre Estado e os seus agentes. O agente integra a estrutura desse órgão. E a atuação desse agente não é imputada a ele, é imputada ao órgão ou entidade em nome do qual ele atua. Como o órgão não tem personalidade jurídica, a atuação do órgão é imputada à pessoa jurídica que ele integra. Sendo assim, a gente tem a chamada teoria do órgão, que tem como principal característica a chamada imputação volitiva. Ou seja, imputa-se a vontade não ao agente, mas ao órgão ou entidade em nome do qual ele atua. Como o órgão não tem personalidade jurídica, você ingressa, você nesse caso, está atuando em nome da pessoa jurídica. É o caso, por exemplo, da responsabilidade civil do Estado. Veja quando o agente pratica o ato, causa dano a terceiro, esse terceiro ele vai avançar contra quem? Contra o agente? Não, ele vai avançar contra quem? Contra a pessoa jurídica. Os atos não são imputados ao agente, mas ao órgão ou entidade em nome do qual ele atua. Como o órgão não tem personalidade, você avança então sobre a entidade. Então, essas dicas são importantes sobre órgãos públicos, características, conceitos, teoria do órgão e aqui ainda a questão da capacidade processual.